Bom, gente, então vamos às explicações da semana 2, né? No meu material tá começando na 149 e indo até a 152. Então, confiram aí no material de vocês, né? Se alguém pegou no aplicativo, procurem onde está a semana 2, porque é onde está aí o material certo. Bom, essa semana, a primeira atividade, que é a primeira parte do material, são 2 textos falando sobre o mesmo tema, né? E são textos que são baseados numa questão do Enem, de 2018. Então, esses tipos de questão, de atividade, é muito importante para ver um pouco sobre como é a estrutura das questões do Enem. Então, tem aqui esse texto, o primeiro texto tem o título Lava Mai. Isso aqui não é em inglês, obviamente, né? Mas eu não sei exatamente de como que seria a pronúncia, né? Creating showers on wheels for the homeless. Então, eu deixei aqui no cantinho, do lado de cada tela, tá o vocabulário desse texto, né? Eu deixei aí algumas palavras que podem auxiliar no entendimento sobre o que o texto fala, o primeiro texto, esse vocabulário do primeiro texto. Mas o título sempre é muito esclarecedor, é sempre importante a gente focar nele. Então aí, primeiro, essa palavra que eu disse que não é em inglês, né, que, enfim, parece um pouco português, né, mas a gente não sabe muito bem o que é o objetivo, né, da pessoa que criou. Dá pra gente perceber que é um nome, porque as duas palavras começam com letra maiúscula. Então aí a gente já perde aquela preocupação de eu tenho que traduzir isso daqui. Isso daqui é um nome, a gente não precisa traduzir ele é nome. Pronto. Creating, criando, né? Uma palavra que até parece com o português. Então nós temos aí showers on wheels for the homeless. Todas essas palavras estão no vocabulário. Então, observar isso daqui, né, que está no título, esclarece muito sobre o tema do texto. Certo? Bom, eu não vou ler o texto todo aqui. Recomendo vocês, né, observarem sempre palavras que se repetem, né, que normalmente são as palavras-chave do texto. Utilizar sempre aquelas estratégias, né, para entender sem precisar traduzir tudo. Eu considero que... Vou só chegar aqui um pouquinho para cá, porque tá cortando um pedacinho aqui. Isso. Eu considero que esse vocabulário é suficiente, tem bastante coisa aqui, é suficiente para vocês entenderem o que vocês precisam entender do texto. Bom, passando para a próxima página, a página 150, nós temos This bus provides the homeless with 2,000 showers a week. Então, agora eu vou descer aqui um pouquinho, porque nós temos o vocabulário do segundo texto. Então, aqui nós já temos uma situação diferente, porque nós temos uma imagem, certo? É a imagem de um ônibus. Se a gente observar a lateral desse ônibus, eu sei que a imagem não tá lá, assim, incrível, né? Mas eu acho que a maioria tá usando PDF, dá pra aumentar um pouquinho aí. Se a gente observar aqui na lateral, dá pra ver que tem umas mulherzinhas, uns homenzinhos, que parecem aquelas entradas de banheiro, né? Aqui nós já temos uma situação diferente em cima deles. Então, isso daí já indica muito. Se olhar ainda melhor ainda, né, mais detalhe, a gente vê que lá na frente tem até uma cadeira de rodas. Então, aí já remete mais a banheiro, nessa coisa do feminino, masculino e o cadeirante. E o chuveiro. Então, aí nós já temos informações sobre do que se trata esse texto, né? Tem o ônibus e o chuveiro. Enfim. Tem uma frase escrita aqui também, né? Aqui em cima no ônibus, one shower at a time. Então, a palavra shower aqui, repetindo, a palavra shower tá aqui no outro vocabulário, chuveiro. Então, é uma palavra super importante nos dois textos, né? Aqui a palavra homeless também se repetiu aqui no título, bus, que, embora não seja parecido, é parecido com o português, quer dizer, então, e também uma palavra super conhecida, né, que é ônibus. E aí nós temos aqui um subtítulo, né, que é muito comum em jornal, principalmente em jornal. Nós temos
Lavamai offers critical services to people living on the streets with an unexpected level of care they call radical hospitality. Então, nós temos aqui algumas coisas relevantes. Critical services, que seriam, né, os serviços essenciais, né, os famosos primeira necessidade. Living on the streets já estava no outro texto, né, então eu não traduzi de novo, que são as pessoas que vivem nas ruas, né, sem teto. Radical hospitality é a maneira que eles chamam esse cuidado que eles têm com essas pessoas, né? É uma hospitalidade radical, vamos dizer assim, né? Uma grande hospitalidade. Acho que a gente pode denominar assim, né? Bom, outra coisa que pode ser interessante também da gente observar, além das coisas que eu já comentei, é as tags. Nem sempre isso tem nos textos, mas hoje em dia com a internet é muito comum de quando você vê textos online de ter as tags, né? Tag é etiqueta em inglês, mas nada mais é do que os termos ali no texto principais que relacionam eles a uma categoria de tema. Por exemplo, a gente tem aqui homeless. Então, provavelmente, né, se você clicar nesse homeless aqui, você vai ser levado para vários outros textos, notícias, reportagens sobre homeless, sobre o sem-teto. Então, para isso que servem as tags. Logo, se é para agrupar um tipo de texto, as tags também dizem muito sobre o tema desse texto, certo? Aí nós temos aqui também os nomes das cidades, São Francisco, Los Angeles, que são as cidades onde acontece isso daqui, né? Onde foram feitas essas reportagens. Enfim, então é importante observar essas tags também. Tô dizendo isso porque só tem uma pergunta sobre esses dois textos, né? Só uma questão de marcar. Mas o que eu tô repassando isso daqui tudo com vocês é porque é uma questão de Enem. E é esse tipo de estratégia que eu fiz aqui que vocês têm que ter para resolver uma questão do Enem. Seguir esse passo a passo de observar a imagem, observar título, subtítulo, palavras principais, as tags, se tiver tag. Enfim, quem quiser aqui, né, tem um link para assistir um vídeo que complementa essas notícias. É opcional, né? Quem tiver curiosidade pode assistir lá. A segunda parte da atividade, nós temos um exercício de listening, né? E depois interpretação. Então, nós vamos escutar e depois interpretar. Nós temos uma música do John Lennon, bastante conhecida, por sinal, Imagine, que eu acho que, assim, nesses momentos que a gente está vivendo, é uma música que significa muito, né? Ela foi escrita há muitos anos, obviamente, mas enfim. O que vocês têm que fazer aqui? Tem esses quadros aqui na atividade, né? Vou mostrar aqui o quadro, a minha atividade feita, no caso. Tem os quadros aqui e vocês vão encaixar essas palavras do quadro na música, né? Vocês vão completar. Eu vou, junto com o link desse vídeo, eu vou mandar também o link da música para vocês assistirem no YouTube. E escutando e tentando completar. Também vou passar para vocês viram aqui, né, que o meu tá todo escrito já, o significado dessas palavras. Então, o vocabulário que eu vou dar para vocês da música vão ser essas palavras que eles deram para completar, que são palavras bastante importantes, palavras-chave mesmo da música. Lembrando que imagine significa imagine, né? Bom, enfim, então dessa parte seria isso, vocês vão completar com as palavras que estão faltando, escutar e completar. E depois nós temos as perguntas. O tema da canção de John Lennon vocês vão voltar lá, vão ler o vocabulário que eu dei, né? Se quiser, pesquisem sobre a música, é uma música muito conhecida. O John Lennon era muito ativista, né, de questões de paz e tudo, de paz mundial, então é importante a gente dar uma pesquisada sobre isso também. A segunda questão, na frase It's easy if you try. O conectivo if liga dois elementos na frase acima, gerando a ideia de. If significa se. It's easy é fácil if you try, se você tentar.
Então, né, que relação que tá tendo aí? Eu tô adicionando duas coisas? É uma consequência? Você tentar é uma consequência de ser fácil? Desculpa, no caso de você tentar, vai ser fácil, né? Precisa ter a condição de ser fácil é você tentar. Então, qual das três que é aí? Então, analisem isso. E depois, vocês vão marcar as frases em que o John Lennon diz na música que é possível a mudança que ele quer, né? A mudança que ele espera para ter a paz. Então, vocês vão marcar lá, pode ser mais de uma, aqui as frases que indicam isso, né? Que ele quer dizer, eu não só estou sendo sonhador com isso, é possível que isso aconteça. Então, analisem também lá com o vocabulário que eu dei, que vocês conseguem fazer. E para essa semana são só essas atividades. Qualquer dúvida pode me falar.